Olá, queridos internautas, estamos então voltando com o segundo bloco aqui do nosso programa. E nesse segundo bloco nós iremos falar de uma personalidade realmente maravilhosa, que teve um papel justamente na expansão do território brasileiro e dentro de uma cultura realmente de um produto muito importante para o nosso país, que deu um impulso a uma região. Ele é justamente o José Plácido de Castro. Ele nasceu em 1873, lá no Rio Grande do Sul, olha só, e morreu em 1908 lá no Acre. Então ele estava no oposto, ele nasceu no Sul e foi morrer lá no Acre. Um gaúcho herói do Acre, filho, neto e bisneto de militares, José Plácido de Castro, ele nasceu em 1873 no Rio Grande do Sul, e seguindo lá a tradição militar da família. Foi aluno da escola militar e se envolveu em uma primeira luta armada lá na Revolução Federalista de 1893. Os rebeldes lutavam pela autonomia gaúcha frente ao poder central, assim como eles. Plácido também defendia lá a eleição direta para presidente, quando foi deposto, saiu o Deodoro da Fonseca, que acabou de renunciar. Então ele queria uma eleição direta. Quando um grupo de oficiais pediu o fechamento da escola militar para que os cadetes pudessem lutar em nome do presidente Floriano Peixoto, o Plácido aí seguiu um caminho totalmente contrário e resolveu se integrar às forças revoltosas. Encerrando a Revolução, ele recusou a anistia, abandonando a carreira militar, deixando o Rio Grande do Sul para viver alguns anos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Ao se formar como agrimensor, ele seguiu para a Amazônia em 1899, na intenção de tentar a sorte lá na exploração da borracha. No início do século XX, a Amazônia era responsável, olha só pessoal, por 100% da borracha que era utilizada pela indústria automobilística de todo o mundo. As seringueiras localizadas na fronteira entre Brasil e Bolívia, elas produziam 60% desse total. E a mão de obra na região toda, era garantida a extração vegetal, era praticamente do Brasil, até mesmo lá dentro do território boliviano, tá? Para garantir a soberania do local, a Bolívia instalou, em 1899, lá um posto alfandegário na cidade de Porto Alonso. Do lado brasileiro, o que acontecia? O governo do Amazonas começou a financiar lá os seringalistas, e contratar líderes para organizar uma revolta lá contra os bolivianos. Então já estava gerando um clima de guerra ali por causa de um produto, que era a borracha, tá? A primeira insurreição, ela foi liderada lá pelo José de Carvalho, em 14 de nove de 1899, e o Luiz Galvez, ele decretou a independência do Acre. Mas em 1900 o exército da Bolívia proclamou a área. Então ali era uma guerra, porque uns julgavam, que era proprietário, mas, na realidade, a terra não era do Brasil, gente. Era aquela região hoje, onde é o Acre, era antiga, uma região ali da Bolívia, tá? Em 1901, a Bolívia, arrendou parte lá da região a uma empresa americana. E começa lá a intervenção americana. E foi denunciada pelo Luiz Galvez, aquele que tinha decretado lá o estado do Acre. O que aconteceu? O Plácido de Castro, que já era militar, já tinha conhecimento, ele foi escolhido para liderar o movimento lá dos seringueiros, contra a Bolívia, e os interesses americanos. Já está o americano aí, que tinha apenas 27 anos, mas ele possuía uma liderança, porque ele tinha sido militar, tudo, e comandou um exército de 30 mil combatentes. Em 6 meses, a missão decretou o Acre, território do Brasil. Em contrapartida, o general lá da Bolívia, o Pando, ele organizou uma grande operação militar e preocupou muito o governo brasileiro. Aí o que aconteceu? Entrou lá o famoso, o Barão do Rio Branco, grande diplomata, ele enviou uma expedição lá para negociar um acordo com o país andino. E em 1903 foi assinado um tratado lá em Petrópolis, e o Acre foi anexado ao Brasil. Então o último território brasileiro que foi anexado à nossa área geográfica realmente foi o Acre, que foi comprado justamente aí da Bolívia, mas que gerou lá uma discórdia muito grande, com guerra, muitas mortes lá, e o Plácido lá, justamente, dando essa sustentação. O Plácido ele foi nomeado governador e se tornou um grande seringalista. Só que ele foi alvo de muita intriga política lá na região, E numa dessas emboscadas assassinaram lá o Plácido, em 1908,
E até hoje não descobriram o que aconteceu, ou seja, ficou oculto lá o assassino, lá no caso do Plácido. Em 2004, o seu nome foi incluído, existe um livro lá no Panteão, lá em Brasília, que é um livro chamado de Aço, com heróis. Inclusive lá tem vários heróis que estão referenciados, como Zumbi, Tiradentes, José Bonifácio, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Barroso, Tamandaré, Santos Dumont e o Deodoro da Fonseca. Então, nesse segundo bloco, nós falamos dessa grande personalidade que teve um papel muito importante lá, realmente, na criação do estado do Acre, um estado muito rico, tá? Então, pessoal, hoje nós falamos realmente de duas personalidades no primeiro e segundo bloco, muito importante, da parte, vamos dizer assim, da expansão territorial do nosso país, porque o Barão do Rio Branco ele foi realmente o grande líder que, através do seu trabalho diplomático, hoje o nosso território de 8.500.000 quilômetros quadrados, ele realmente se compõe justamente essa negociação que foi feita pelo Barão do Rio Branco, tá? E o Plácido de Castro, através do seu trabalho, através da sua luta lá com o seringueiro lá no Acre, tá? Praticamente anexou o nosso último estado aí ao nosso território brasileiro. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, não saia daí não, é só um minutinho e nós já voltamos.